A partir de agora, Palavra e Fé, com o pastor Júnior Gomes. Olá galera, tudo bem? Mais uma vez aqui dividindo conhecimentos a respeito dos evangelhos sinópticos e hoje nós vamos falar do evangelho de Marcos. Já falamos do panorama do Novo Testamento, falamos dos evangelhos sinópticos, que são aqueles evangelhos que se parecem muito, apesar de terem contexto um pouco diferente por causa da característica de cada autor. Na última aula nós começamos falando do evangelho de Mateus e hoje vamos falar sobre o evangelho de Marcos. Então vamos lá. Marcos, João era o seu nome hebreu. Por isso que às vezes a gente ouve falar João Marcos, é o Marcos, que é o autor de um dos evangelhos sinópticos. O João era seu nome hebreu e Marcos seu nome latino. Aparece muitas vezes esse nome, João Marcos, no livro de Atos e nas cartas do Novo Testamento. Só para dar um exemplo, no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12, o que nos diz? Considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esse é Pedro, que saiu da prisão através da intercessão dessas pessoas que se encontravam na casa da mãe de João Marcos, que intercediam por ele, porque Pedro estava preso e no outro dia ele ia ser entregue a Herodes para julgamento. E ele consegue ser liberto de uma forma milagrosa, um anjo aparece na prisão, as portas vão se abrindo, as cadeias caem, os guardas, os sentinelas nem veem Pedro passando, e quando Pedro estava na rua, considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então está vendo como é que em muitas passagens bíblicas nós vamos encontrar o nome João Marcos, João, o nome hebreu, e Marcos, o nome latino do nosso autor do evangelho sinóptico de Marcos. Primeiro a ser escrito, é o evangelho de Marcos, é considerado pelos estudiosos o primeiro evangelho que foi escrito, tá? É o mais curto dos evangelhos, ele foi escrito por um povo objetivo, que era o povo romano, um povo estrategista. Então o povo romano não queria saber de muita história não. Como é que é a casa de Jesus? Ah, tá, legal. Aceito Jesus como único suficiente Senhor e Salvador da minha vida, bola pra frente, vamos viver uma nova vida cheia de graça e poder. Então, o evangelho, a gente tem que entender que os evangelhos têm um propósito para ser escrito. Quem? O povo que vai receber. E esse povo que ia receber o evangelho de Marcos era um povo objetivo, então ele é um evangelho mais curto. Esse evangelho foi escrito em Roma e Marcos escreveu esse evangelho daquilo que ele ouviu de Pedro. Marcos fez várias viagens missionárias, ou algumas viagens missionárias com Barnabé e Paulo, mas ele foi discípulo de Pedro. Tanto é que Pedro, quando estava preso, as pessoas estavam orando na casa de quem? Da mãe de Marcos. E tem um versículo bíblico, que nós vamos ver agora, onde Pedro declara que o amava como um filho. Esse versículo nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, onde a palavra nos diz o seguinte: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Olha o carinho que Pedro tinha por Marcos, considera ele como filho, Marcos, então, era discípulo de Pedro e escreveu o seu evangelho baseado nas informações de Pedro, porque Marcos não foi discípulo de Jesus. O evangelho de Marcos é um evangelho cheio de vida e ação, característica do povo para quem ele foi escrito, correto? O povo romano daquela época era um povo cheio de vida, um povo cheio de ação, um povo dinâmico, um povo que construiu um império. Então ele tinha que mostrar uma história de acordo com a característica daquele povo, e foi assim que ele mostrou. O evangelho de Marcos, o evangelho cheio de vida e de ação. E é interessante que Marcos dá mais ênfase ao que Jesus fez e nem tanto ao que ele ensinou. Isso para nós hoje, no século XXI, é muito importante, para a gente ver as maravilhas, os sinais, os prodígios, os milagres que Jesus fez e corroborar isso com aquilo que está em João, capítulo 14, versículo 12, onde Jesus diz que nós podemos fazer aquilo que ele faz e muito mais. Então, se você quer saber realmente muito do que Jesus fez, vai no Evangelho de Marcos, e toda vez que você vê Jesus fazendo um milagre, toda vez que você vê Jesus agindo de forma natural, lembre-se que ele mesmo diz, Jesus, que você pode fazer o que ele faz e muito mais. Vamos lá.
Relatando essas ações de Jesus em seu evangelho, Marcos mostra que ele realmente era o Filho de Deus. Porque quando ele vai mostrar Jesus para os romanos, ele começa a mostrar que ele restabeleceu vista aos cegos, que ele fez paralítico andar, que ele fez surdo ouvir, que ele expulsava demônios de pessoas. Ele mostra que realmente Jesus fazia algo que o povo da época não conseguia fazer, né? Porque o povo da época, mesmo crendo em Jesus, ainda não tinha o Espírito Santo de Deus, como nós temos hoje, a presença dentro de nós do Espírito Santo. Então, nós podemos fazer essas ações que Jesus faz e muito mais. Então, na época, Marcos queria mostrar para o povo que realmente Jesus, com tudo aquilo de sobrenatural que ele fazia, demonstrava claramente que ele era o Filho de Deus. Marcos escreveu o seu evangelho aos crentes romanos, mas especialmente aos crentes romanos gentios. Ele não escreveu o evangelho aos crentes romanos judeus, ok? E ele mostra que o Salvador do mundo buscou ser servo e morrer por amor, né? Mas Jesus era um filho que servia. Jesus não era um servo qualquer. Da mesma forma que nós hoje somos filhos que servem, né? Nós não podemos ser igual aquele filho mais velho lá da parábola do filho pródigo, onde ele reclama do pai, por que o pai estava dando uma festa para aquele filho que foi embora e gastou toda a fortuna do pai com prostituição e bebedeira, e ele, que era o filho fiel, que estava do lado do pai o tempo todo, o pai nunca deu para ele um novilho cevado para ele comemorar alguma data qualquer com os amigos. Aí o pai responde: filho, tudo que é meu é seu. Então, o filho servia ao pai como servo apenas como escravo. Ele não se via com o direito de pegar tudo que estava ali e fazer daquilo que estava ali o que ele desejava, né? Mas aí o pai esclarece: meu caro, tudo aqui é seu, tudo que é meu é seu. Essa parábola mostra Deus falando para nós: tudo que é meu é seu. Então, você vai servir com todo o poder que eu te dei, você vai servir com toda a capacidade de criar realidade, transformar circunstâncias, porque foi esse poder que eu te dei. Você vai servir, você vai ser um filho que serve, fazendo sinais, prodígios e maravilhas e trazendo mais e mais vidas para o reino de Deus. É assim que nós somos servos. Não é aquele servo humilde, sofredor, nós, né? Porque nós também nem precisamos mais de sofrer, né? Porque Jesus já sofreu por nós lá na cruz do Calvário. E essa ideia de que Jesus, que traz o livro de Marcos, né, que Jesus era um servo, está lá no capítulo 10, versículo 45, onde diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem tem poder de criar e mudar, ele não precisa ser servido. Por isso que nós também não precisamos ser servidos, porque nós temos poder para criar e mudar circunstâncias e realidade. Porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, assim diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Então nós também viemos aqui para servir com poder e graça, transformando a vida daqueles que estão à nossa volta, trazendo eles que estão no pecado para a luz de Jesus, para o reino de Deus, para a salvação eterna. Ok? Então nós também viemos para servir, mas não comandando, não. Nós viemos para servir com autoridade e graça. Ok? Isso tudo, mostrar que Jesus, Marcos mostrar que Jesus era um servo, que ele estava aqui para servir, tinha um propósito: fortalecer a fé dos irmãos diante das perseguições da época. Nessa época, Roma estava empreendendo uma perseguição muito grande aos cristãos. Então a finalidade principal era essa, né? O propósito principal era esse: fortalecer a fé dos irmãos diante das perseguições. Aí você pode mudar a realidade, você pode ter autoridade, você pode passar por essas perseguições de forma ilesa, mas apesar de uma grande parte ter sofrido ali com a morte, comido por leões, queimados em fogueiras, apesar de tudo isso, é óbvio que muitos entenderam a mensagem e não morreram, tanto é que o Evangelho prevalece na cultura do mundo até hoje, né? Obviamente. A aplicação desse propósito de Marcos mostrar que Jesus é aquele que serve não importa quais sejam as provações, Jesus nos chama à fidelidade e serviço. Então, as provações, realmente, independente de qual provação que você esteja passando, você é capaz de suportá-la, você é capaz de transformá-la, porque você tem
a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Então você tem o poder daquele que criou o universo, daquele que ressuscitou Jesus. Então você tem capacidade de passar pelas provações, de mudar a circunstância dessa provação, né? Sempre sendo fiel ao nosso Deus maravilhoso e fazendo esse serviço ao próximo e até mesmo a você, né? Esse serviço de entender o seu poder, passar essa mensagem de poder e criar a realidade, transformar as circunstâncias, tá? Isso é muito interessante a gente ter isso na cabeça. Nós não somos qualquer um, vem falando isso em outras aulas também. E Marcos é interessante que ele já inicia seu evangelho com uma afirmação bombástica, já chega falando no início do seu evangelho, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele de cara vai proclamando a verdade, Jesus é Filho de Deus mesmo, ele é o cara, ele veio aqui para nos trazer a salvação, para tirar o pecado do mundo. Então ele já vai logo falando, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora existem alguns versículos que são exclusivos do evangelho de Marcos. E esse mudou muito a minha vida, que é Marcos 11, 23. Ele nos mostra o poder das palavras ditas com fé. E diz o seguinte, olha só, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Está prestando atenção no poder das suas palavras? Está prestando atenção no poder da sua oração? Porque quando você ora, você diz. Quando você diz e crê, aquilo que você diz e crê, lhe será feito. Então a gente deve orar sim, dizendo em voz alta. Pode orar em mente? Pode. Pode orar em silêncio? Pode. Mas uma oração muito poderosa é essa, onde você diz aquilo que você quer que aconteça na sua vida, na vida do seu próximo, na vida do seu trabalho, na vida da sua cidade, do seu planeta, do seu país, né? Aquilo que você diz e diz com fé vai acontecer na sua vida. Então aqui é um versículo que realmente Jesus nos ensina o poder das palavras ditas com fé. É um dos poucos versículos que se encontram apenas no Evangelho de Marcos. Alguns estudiosos acham que são apenas quatro versículos que se encontram apenas no Evangelho de Marcos, mas acredito que tenha mais, tem uns 6, 8 versículos que só se encontram no Evangelho de Marcos. O outro versículo que só se encontra no Evangelho de Marcos também é um versículo de muito poder que mostra que a fé é agora. Esse versículo de Marcos 11, 24 nos diz o quê? Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. E assim será com você, né? Então, pessoal católico, paga a sua promessa antes de receber, que aí você estará cumprindo esse versículo. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam. E será assim com você, e assim sucederá, né? Então você pediu uma bênção aí de uma cura para um parente, e você, católico, falou que quando o parente for curado, eu vou subir de joelhos as escadarias da igreja de São José. Não espera o parente ser curado, não, porque se você pediu com fé, ele já está curado, mesmo se ele ainda tem sintoma. Então pode ir lá na igreja de São José e subir os degraus da igreja de joelhos, porque ele já está curado. Você está fazendo o que está dizendo nesse versículo. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Se você crê que já recebeu, então vai lá e paga a sua promessa, católico, antes de receber, porque você já creu que recebeu. Você não tem isso materializado na sua vida, mas você já creu, então vai lá e paga a sua promessa. E você, crente, quando você ora e crê que já recebeu, você não pede de novo. Eu fico meio cismado com isso. Será que o Deus dos crentes ele tem Alzheimer? Será que ele é caduco? Ou ele é surdo? Porque as pessoas fazem a mesma oração, os mesmos pedidos todos os dias. Não! Tudo que vocês pedirem na oração, creiam que já o recebeu. Se você crê que já recebeu, você não precisa pedir de novo. A partir da segunda vez que você vai orar por um objetivo, você vai agradecer, porque aquele objetivo já é uma realidade da sua vida. E depois que você agradece, você já começa a determinar a presença daquilo que você objetiva já na sua vida, né? Até o fim do ano eu vou ter um carro novo, até o fim do ano fulano vai estar curado, até o fim do dia essa pessoa está curada em nome de Jesus, né? Isso é que é proclamar, que é dizer, que é determinar, e é o que está nos ensinando também o versículo 23 do capítulo 11 de Marcos, que diz que tudo que você disser, né? E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo que disser será feito.
Então sempre diga palavras de poder, sempre abençoe as pessoas com palavras de poder, sempre abençoe essas pessoas que estão enfermas, já dizendo que elas estão curadas, porque Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Elas estão curadas porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Se você está vivendo uma crise financeira, você pode dizer que, como está lá escrito em Deuteronômio 28, versículo 11, que está escrito assim: eu te dou abundância de bens. Salmos diz que Deus se compraz na nossa prosperidade, e no livro de Efésios, se não me engano, 3:20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, através do seu poder que opera em nós. Então vai proclamando essa palavra, vai proclamando a palavra de Deus, né? E crendo que você já recebeu aquilo que você fez pedido uma vez, né? Isso aqui é um povo de poder, galera, né? Esse é um povo que, quando se reúne em um culto, ali vai acontecer sinais, prodígios, maravilhas, curas sobrenaturais, transformações sobrenaturais. É viciado ali saindo daquele culto liberto, é ladrão saindo daquele culto como uma pessoa honesta e digna, é um casal que chegou no culto com um casamento em frangalhos, vai sair do culto com um casamento restabelecido, é pessoas que com dificuldades financeiras vão sair dali cheios de força, poder e energia para dar uma volta por cima e se tornarem pessoas ricas, milionárias, prósperas, cheias de sucesso. Isso é que falta nos nossos cultos, porque a maioria dos cultos que eu tenho ido tem parecido mais a reunião do Rotary Club, que é a coisa morta, que é uma palavra linda, maravilhosa, mas você não vê nada de sobrenatural acontecendo no culto. E às vezes nem faz o chamado, às vezes nem precisa de fazer o chamado, porque todo mundo que está na igreja conhece todo mundo, já sabe que todo mundo é convertido, todo mundo é batizado, porque eles nem cumprem o ID, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não, nem isso tem feito. Né? Aquela congregação ali, todo mundo acostumado com todo mundo, aquela beleza, tudo bem, né? Valorizando a comunhão, mas além da comunhão, Jesus nos chama a viver uma vida sobrenatural, cheia de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E o Evangelho de Marcos é muito bom para isso, que ele mostra tudo que Jesus fez e ainda nos ensina o poder da palavra e o poder do agora, porque fé é agora, fé não é para amanhã não. Então, católicos, paguem a sua promessa agora, porque você já recebeu. Talvez não esteja com a bênção na mão, mas você já recebeu. Então vai lá pagar a sua promessa. Evangélico, agradece, mesmo sem ter a bênção na mão, porque você já recebeu, tá? E agora determina que a tua bênção faz parte da sua vida, mesmo que você não tenha ela palpável, ela faz parte da sua vida e já está vindo com passos largos e rápidos para a presença do natural aqui, já está vindo a sua bênção. É isso aí. Agora, o próximo encontro nosso, nós vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, que é o último Evangelho sinóptico. E o outro encontro, nós estaremos estudando o Evangelho de João. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus continue abençoando vocês com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, saúde, paz, proteção, sucesso e prosperidade e entendimento da palavra de Deus. E em breve estaremos aqui mais uma vez, dividindo conhecimentos a respeito dos Evangelhos de Jesus Cristo. Grande abraço e até a próxima. Palavra e Fé, com o pastor Júlio Gomes.